Zenit faz reunião com o staff de Pedro e acena com proposta de 25 milhões de euros, aproximadamente 134 milhões de reais. Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado para a recuperação do gramado. Flamengo consulta Corinthians para jogar contra o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. Sampaoli terá missão nas próximas 3 semanas. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu vou deixar o número aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, é o número da produção do Rafla. Lá você pode tirar suas dúvidas falando diretamente com a produção, seguir a gente nas redes, participar da ação do show de prêmios Clube do Rafla e seguir a gente lá naquela outra plataforma, a Roxinha. Nós vamos estrear a partir do dia 1º de setembro, ó. Eu posso te adiantar, vai ter muito conteúdo do Flamengo e muitos sorteios. Então não perde tempo, hein? Olha aqui, vamos falar de Mengão, porque o Flamengo se reapresentou na manhã de hoje, né? Após aí a vitória diante do Coritiba, porque ontem foi folga e a preparação serviu já para o próximo jogo. Sábado tem compromisso importante, 6h30 da noite, contra o Internacional de Porto Alegre pela 21ª rodada do Brasileirão. Davi Luiz, que desfalcou por lesão no adutor da coxa esquerda, retornou aos gramados ao lado de Léo Pereira, que sofreu um pisão na partida. Ele também participou aí da atividade. A reapresentação contou com o regenerativo na academia e a ida a campo de Jorge Sampaoli. Todos os jogadores participaram da atividade no gramado do Ninho do Urubu, com exceção do Varela, que se recupera de uma lesão ligamentar no joelho direito. O Davi Luiz fez apenas parte da atividade com o grupo. O Davi que desfalcou o Flamengo nos últimos 3 jogos, né? São Paulo, Grêmio e Coritiba. Bom, e aí fica a expectativa se ele retorna ou não contra o Internacional. Teremos aí esse período sem jogos, pelo menos até sábado. E nas próximas 3 semanas, o Flamengo terá apenas 2 jogos. Isso mesmo, são 3 semanas e 2 jogos. Um tempo pro Sampaoli tomar jeito e fazer o Flamengo jogar, né? Evoluir o futebol rubro-negro. Você, torcedor, acredita que o Sampaoli, com esse tempo para trabalhar, 2 jogos, no meio de 3 semanas, vai conseguir fazer esse Flamengo jogar, evoluir a equipe, dar um padrão de jogo? O Flamengo vai esquentar daqui até o final da temporada? Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. É a missão Sampaoli. Saiu agora no Globoesporte.com. Meu parceiro Fred Gomes trouxe a informação. Com pouco espaço no Flamengo, Pedro segue na mira de clubes do exterior. Depois do Al Hilal de Jorge Jesus e do Benfica, o Zenit fez reuniões com o staff do centroavante e está acenando com uma proposta de 25 milhões de euros, convertendo para o real 134 milhões de reais aproximadamente. Os russos, que recentemente fizeram um jogo duro em investidas rubro-negras por Claudinho e Wendel, ainda não fizeram um contato oficial com o Flamengo. Eles foram no staff do atacante, sabendo de toda a situação do Pedro, pouca minutagem com o Jorge Sampaoli. Insatisfeito no banco de reservas, eles chegaram, fizeram uma oferta salarial, seduziram o atacante e agora vão partir para o lado do clube, para o lado do Flamengo. Durante as negociações anteriores, inclusive, quando o Flamengo estava tentando tirar Claudinho e Wendel de lá, eles sugeriram que o Flamengo colocasse o Pedro como uma moeda de troca. O Flamengo desistiu dessa hipótese, né? Não colocou o Pedro nessa situação e nem colocou o atacante à venda, mesmo com os problemas que aconteceram. No momento, o Zenit conversa diariamente com representantes do Pedro antes de oficializar essa proposta ao Flamengo. O Pedro não está muito feliz, né? Tá atuando bem pouco, ele quer mais participação na equipe do Jorge Sampaoli. Uma eventual ida lá
para o país o tiraria da Champions League por causa da punição dos clubes de lá, né? Nenhum clube da Rússia e da Ucrânia está participando da UEFA Champions League. Em contrapartida, as conversas indicam que o atleta teria maior sequência de jogo do que no rubro-negro. Bom, se chegar essa proposta, eu já adianto ao torcedor que o Flamengo vai recusar. 25 milhões de euros é muito pouco. O Flamengo teve chance de vender o Pedro por um valor maior para o Palmeiras, para o próprio Al Hilal, e a negociação não foi à frente. Uma outra situação, eu já vou perguntar ao torcedor se venderia o Pedro por esse valor. A outra situação é que eu jamais venderia ou negociaria a saída de um jogador para o Zenit. Por tudo que eles fizeram com a gente, 2 vezes eles sacanearam o Flamengo na situação envolvendo o volante Wendel. E agora sacanearam no lance do Claudinho, né? Colocaram um jogo duro, bateram a porta na cara do Flamengo, fizeram de tudo para não negociar jogadores com o Mengão. Então, eu dificultaria o máximo, né, a saída de qualquer atleta, não só o Pedro, qualquer atleta para o Zenit. E uma outra situação, eu não venderia Pedro por menos de 80 milhões de euros, por aí. A partir de 80 milhões de euros, a gente começa a conversar. O Pedro, em qualquer clube do futebol sul-americano, seria titular absoluto e seria artilheiro. Coisas que acontecem dentro do Flamengo. Eu cobro muito a titularidade do Pedro, principalmente nessa fase ruim que o Gabigol está. A gente aqui já elogiou o Gabigol, já criticou o Gabigol. Gabigol é um dos maiores ídolos do Flamengo. Isso aí é incontestável, jamais vai apagar o que o Gabigol fez. É o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores da América, é o 7º maior artilheiro da história do CRF, do Clube de Regatas do Flamengo. Isso tudo é incontestável. Agora, o momento, a fase é outra coisa. Momento. Então, não adianta o Sampaoli todo jogo botar o Pedro faltando 20 minutos, tirar o Gabigol e colocar o Luiz Araújo, né? Quer dizer, você troca um centroavante pelo outro. Você não tira o Gabigol, que está atuando como centroavante, e coloca um ponta, tendo um centroavante artilheiro da temporada no banco. Então, essas são as minhas ressalvas ao trabalho do Jorge Sampaoli. E não está dando resultado, né? O Flamengo vence alguns jogos pela individualidade de alguns atletas. A genialidade do Arrascaeta, do Bruno Henrique, do Gerson, enfim. O Flamengo não tem uma cara ainda, com mais de 30 partidas comandadas pelo técnico Jorge Sampaoli. Mas eu não venderia o Pedro. Acho que o Pedro vale muito, o Pedro em qualquer clube. Iria valer mais ainda porque ele estaria jogando em evidência, fazendo gols e nitidamente na seleção brasileira. Mas eu espero que tudo isso se resolva internamente dentro do Flamengo. A comissão técnica entenda que momento é uma coisa, nome é outra. Então tem que jogar quem tá melhor. Não adianta você jogar por nome. Mas deixa aqui nos comentários. Você venderia Pedro por 25 milhões de euros? Aproximadamente 134 milhões de reais? Tem torcedor aí que vai dizer que sim, né? Porque, é melhor ter 134 milhões no bolso do que um jogador insatisfeito e tal. Então eu quero a sua opinião aqui no vídeo, aqui no chat, e na medida do possível eu vou interagir com vocês e vou responder cada um na medida do possível. Bom, vamos falar aqui de um outro assunto, Maracanã. Maracanã, olha aqui. Saiu hoje uma nota do Maracanã. O Maracanã vai ficar fechado, gente, por tempo indeterminado. Eu nem acho que por tempo indeterminado. Já eu vou falar aqui o prazo que o Maracanã ficará fechado, mas eu vou trazer aqui a informação porque o Maracanã vai fechar logo após esse confronto entre Flamengo e Inter. Então, Flamengo e Inter sábado, e aí domingo o Maracanã já fecha as portas para a recuperação do gramado. A informação foi divulgada pela comunicação oficial da administração no estádio. E no comunicado, a administração diz que o estádio ficará sem atividades após a realização das 2 últimas partidas agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho. Na próxima quinta-feira, agora, dessa semana, o Fluminense enfrenta o Olímpia pelas quartas de final da Conmebol no Maraca. E aí, a justiça que permitiu aí que o Vasco jogasse no Maracanã contra o Atlético Mineiro no último domingo, a partida que ocorreu com cerca de 14 horas de intervalo do jogo do Fluminense com o América Mineiro,
e as chuvas, né, que ajudaram a destruir o gramado, tá? Um pasto lá, o Maracanã. E a Conmebol tá de olho, a Conmebol tá pressionando, já que a final da Libertadores vai acontecer no estádio no dia 4 de novembro. E aí, com as chuvas no Rio de Janeiro, o campo ficou visivelmente prejudicado. Hoje houve formação de poças dentro da área dos goleiros e a deteriorização do gramado. O Flamengo, que vai disputar a final da Copa do Brasil nos dias 17 e 24, o sorteio do mando vai ser decidido no final do mês, em sorteio realizado na sede da CBF. Caso o Fluminense avance nas quartas de final, ainda tem uma semifinal para ocorrer no estádio, né, nas últimas semanas aí de setembro, entre a última semana de setembro e a primeira de outubro. E aí tem aqui o comunicado do Maracanã, né, o complexo do Maracanã informa que o estádio sofrerá uma parada técnica nos próximos dias para a recuperação do gramado. Até o momento, 55 jogos foram realizados, o que faz o Maracanã o estádio mais utilizado do país, seguido de longe pelo Independência, com 15 jogos a menos. Como é de conhecimento de todos, os estádios europeus recebem em média 30 jogos por temporada. Considerando-se que, na época do ano, no Brasil, fatores climáticos como a menor incidência de luz e temperaturas mais baixas interferem na estrutura geral do gramado. Mesmo assim, o estádio foi utilizado 2 vezes neste fim de semana, com um intervalo de menos de 15 horas entre as 2 partidas realizadas. Uma delas, o confronto Vasco e Atlético Mineiro no domingo, após decisão judicial. Diante disso, tendo em vista que os danos causados não podem ser recuperados, sem uma paralisação após o dia 26 de 8 de 2023, promoveremos a interrupção das atividades do estádio para viabilizar a plena recuperação do gramado. O período em que o Maracanã ficará sem atividades será informado em breve, após a realização das 2 próximas partidas já agendadas, quando serão feitas as verificações e avaliações necessárias para a elaboração do planejamento das etapas de trabalho. Agora eu vou falar aqui o prazo que o Maracanã ficará fechado. Tudo vai depender do sorteio da final da Copa do Brasil. Teremos 2 datas, dia 17 e dia 24 de setembro. Se lá no sorteio das bolinhas na CBF, o dia 17, o primeiro jogo, for no Maracanã, o fechamento do Maracanã vai até o dia 16 de setembro, abrindo para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Se lá nas bolinhas, o primeiro jogo, a decisão, for em São Paulo e o jogo da volta, a final, ser decidida no Maraca, o estádio vai ficar fechado por mais uma semana, reabrindo no dia 23, um dia antes da finalíssima, o jogo da volta da final da Copa do Brasil. Então, para o torcedor entender, se o primeiro jogo da final da Copa do Brasil for no dia 17, o Maracanã ficará fechado até o dia 16, abrindo para a final. Se a final for no dia 24, o Maraca vai até o dia 23 para reparo do gramado, abrindo um dia antes da final. E com o Maracanã fechado aí por pelo menos 20 dias ou mais, né, o Flamengo já entrou em contato com o Corinthians para mandar o jogo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. O Corinthians não descartou, mas ainda não respondeu o pedido do Flamengo. A boa relação entre os clubes e a condição do gramado do estádio são os principais motivos para a escolha rubro-negra. O Mané Garrincha em Brasília surge como outra opção, mas o Flamengo aguarda a resposta do clube paulista. O jogo está marcado para o dia 13 de setembro e é válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa data, o Corinthians cumpre tabela fora de São Paulo e vai enfrentar o Fortaleza no Castelão. Por isso existe a possibilidade da Neoquímica Arena ser emprestada ao Flamengo para esse duelo contra o Atlético Paranaense. Se eu não me engano, o Fluminense já está estudando levar também o próximo jogo fora de casa, em casa, né, que seria no Maracanã, para a Volta Redonda. Mas o que importa pra gente aqui é o Flamengo, então a gente trouxe aqui todas as informações, os esclarecimentos e também a nossa opinião sobre cada caso. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, hein? Canal sem enrolação, sempre objetivo.
E você acompanha as nossas informações, gosta do canal, aqui embaixo tem um botão inscreva-se, é muito importante a sua inscrição. Repara aí se você está inscrito, se não tiver já dá aquela moral, deixe seu like, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo para os amigos, para a família, faça parte também do Clube do Rafla, vou deixar o número aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo, você pode participar, estamos na reta final, dia 30 de agosto tem um sorteio de vários prêmios e vários mantos do Mengão, uma Smart TV, um Play 5, um notebook, um iPhone 14, um Vale 2000 e vários mantos do Mengão. E quem adquirir mais cotas ganha uma camisa autografada no final da ação. A gente vai dar uma olhada no ranking. O ranking ele é atualizado todos os dias e já tem uma mudança aqui no ranking, se eu não me engano é no segundo lugar. Primeiro lugar continua sendo Gilberto Oliveira, DDD 33, ele adquiriu 3.000 cotas, tá lá no primeiro lugar. O segundo lugar tá chegando, hein? É o Pedro Felipe da Silva Oliveira, DDD 21, 2.273 cotas. Vilmara Félix no terceiro lugar com 2.068 cotas, 2.068 cotas. Esse é o nosso G3, é o nosso top 3 do Clube do Rafla. Por enquanto, o Gilberto Oliveira tá levando o manto porque ele adquiriu mais bilhetes, 3.000 bilhetes, mas tudo isso pode mudar até o dia 30. Você também pode levar esse manto, hein? Só depende de você e você adquirindo cada vez mais bilhetes, você tem mais chances de ganhar. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!